Assistir Bluey com certeza é uma das melhores terapias de relaxamento que existem. Mas você sabia que alguns momentos do desenho foram considerados tão pesados pela Disney que ela censurou algumas cenas ou até mesmo removeu episódios inteiros? Inclusive, alguns motivos são bem difíceis de aceitar, que foi exatamente o que aconteceu no episódio Tarefas Domésticas, quando Bandit e Tilly tentam imitar os passos estranhos de dança criados pelas meninas, mas os dois falham, o que é bem engraçado. Nesse momento, a Tilly até mesmo chega a cair nos braços do marido tentando fazer o movimento criado pela Bingo. E tudo isso, gente, parece ser muito tranquilo pra mim. Eu não sei pra você. A Disney não concorda com a nossa opinião e ela considerou que isso poderia ser perigoso, porque crianças poderiam se machucar tentando repetir os mesmos passos em casa. E aí a cena é cortada depois que o Bandit dá o primeiro rodopio, indo direto pra imagem do aspirador de pó que deveria vir bem depois. Isso é a Disney achando que todos nós somos velhos demais pra fazer movimentos de dança malucos. While spinning. Oh yeah, while spinning. What? Ow! My groin! That's funny, is it? Fora essa cena censurada, a gente separou várias outras pra você conferir nesse vídeo. Além de rodopios em excesso, parece que a distribuidora internacional de Bluey também não curte caretas demais nos desenhos que passam no seu streaming. Isso porque a empresa mandou retirar um pequeno trecho do episódio Mini Bluey, onde a Bingo mostra pra Bluey que ela pode ser bem desagradável. E pra isso ela usa uma dentadura gigante e um pedaço de fita adesiva colado no seu nariz, fazendo assim uma das caretas mais engraçadas e ao mesmo tempo sinistras do desenho. Depois as meninas vão até a sala e assustam o Bandit, usando essa nova careta da pequena cachorrinha. Dessa forma, a gente vê ela duas vezes. O detalhe é que na versão adaptada da Disney, a gente vê a careta da irmã caçula só quando seu pai folheia o jornal. Ou seja, até é permitido a gente ver, mas só uma vez é suficiente. Duas já é demais. Agora vamos comentar de um episódio que foi simplesmente deletado do Disney Plus, acredita? Oficialmente, a segunda temporada de Bluey tem 52 episódios, mas se você acessar o streaming da maior empresa de entretenimento do mundo, só vai ver lá disponíveis 51 episódios. Isso porque Bebê do Papai, em que Bandit simula uma gravidez só pra tentar provar que as mulheres exageram em suas reclamações durante esse período, sumiu da plataforma. Isso mesmo, você pode acessar o streaming e vai ver que ele não tá lá. Evaporou. E o motivo é que todo o episódio foi considerado controverso. Só que a cena do parto da Bingo, em que ela arranca os pelos da barriga do pai, foi considerada a mais pesada de todas. Mas olha, eu achei exatamente o contrário, já que o episódio mostrava para as crianças mais ou menos como funcionava esse momento tão bonito do processo de geração da vida humana. O mais irônico é que há pouco tempo atrás, o canal oficial da Bluey postou o episódio completo de graça aqui no YouTube, para quem quiser assistir. E em referência a essa postagem desse episódio mesmo contra a vontade da Disney, comenta aqui embaixo #PapaiBebê se você também é contra a censura dos episódios da Cachorrinha Azul. Outro que sofreu uma espécie de censura bem controversa foi Trens. Nele a gente vê que Bandit se passa pelo cobrador de um trem em que ele também era o maquinista. E quando a Bluey entrega para ele o bilhete imaginário, ela sugere que ele passe por todo o seu rosto. O problema é que só depois que ela fala isso, é que ela diz que não tinha entregue o bilhete imaginário pro cobrador, mas sim um pedaço de cocô. Só que alguém na Disney achou que isso seria inapropriado demais pro público infantil. Então a empresa pediu a Ludo que esse trecho fosse redublado. E ao contrário de cocô, a Bluey passou a dizer que o que ela tinha entregue era uma lesma. Olha, sinceramente, eu não ia gostar de segurar nenhum dos dois. Mas talvez uma lesma faça mais mal pra saúde. Tá, eu não tenho certeza. Tem algum biólogo online aí? That isn't a train ticket. Huh? That's a slug. What? Yeah! A gente sabe que uma das especialidades da Bingo é fazer perguntas difíceis, principalmente pro pobre coitado do seu pai que nem sabe as respostas para as suas perguntas. E exatamente uma delas foi considerada inapropriada demais pela Disney e por isso foi sumariamente deletada da versão que é transmitida na maioria dos países. Quando a Bluey tem uma ideia para uma nova brincadeira, Bandit e Bingo ficam sozinhos no balanço da árvore. Então ela faz aquela temida pergunta que os pais não gostam muito de ouvir.
como os bebês entram na barriga das mães. Nessa hora, o Bandit faz aquela cara de meu Deus e simplesmente solta o balanço que faz a garotinha dar vários giros. Dad, Yeah? how does the baby get in the lady's belly? Na versão que é possível assistir no Disney Plus em qualquer lugar do mundo, assim que a Bluey fala que teve uma ideia, a cena já é cortada para ela elaborando a brincadeira. E logo depois ela encontra a Bingo completamente tonta, o que não faz sentido para quem não sabe que ela deu vários giros com o balanço. Exatamente porque essa cena foi cortada. Tudo indica que a Disney não quer que o assunto que envolva bebês seja muito abordado em seus desenhos, já que encontramos outro exemplo da cena censurada que está diretamente relacionado a isso também. Em Perfeito, a gente vê um flashback da Bluey lembrando do dia em que ela brincou de bumerangue com seu pai. O detalhe é que enquanto ela girava loucamente, Bandit conversava com Fábio, o pai da Winnie, amiga da Bluey. E pelo contexto da conversa, eles estão falando de algum procedimento de saúde, que provavelmente é a operação de vasectomia, que faz com que os papais não consigam mais fazer bebês. Mas o pai da Bluey afirma que Tilly ainda quer tentar ter mais filhotinhos, por isso ele ainda não fez a cirurgia. Mas a casa do Mickey acreditou que esse assunto não era apropriado para uma série infantil, então pediu para que a Ludo regravasse essa parte, dando a entender que os dois amigos agora estavam conversando sobre a extração de dentes caninos. E Bandit diz que não sabe se deveria tirar os dentes, porque ele talvez quisesse morder alguém um dia. Ou seja, a gente pode falar de ter vontade de morder outras pessoas, mas nada relacionado a bebês, ok? Look, I'm keen to get it done, but Chili, she wants to keep her options open, but I don't know. Do we want any more of these things running around? Você provavelmente conhece a cena mais boba da história dos desenhos animados e que foi censurada, a do pônei fazendo cocô no episódio Mercado. Mas não é sobre ela que a gente vai falar, e sim de uma parte derivada dela que também foi censurada. No episódio Regras do Jogo, a gente passa pelo aniversário de várias crianças diferentes, e uma delas era a Muffin, prima da Bluey. E olha quem tá lá, o Manteiga, o mesmo pônei que protagonizou a cena censurada de Bluey na primeira temporada. E adivinha o que acontece de novo? Isso mesmo, outro montinho de cocô de cavalo. Como você deve imaginar, a Disney censurou mais uma vez esse detalhe, tirando agora o cocô sem precisar cortar pedaços da cena. Isso me faz pensar, por que alguém dentro dessa empresa odeia tanto assim fezes de cavalo? Se você curte Bluey e todos os seus episódios, se inscreve aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Por falar em fazer o número 2, de fato parece que o assunto é bem delicado dentro da casa do Mickey Mouse. Isso porque outra cena envolvendo o mesmo tema acabou sendo completamente cortada da série. Isso aconteceu no episódio Conversa Virtual. Logo no início a gente vê a Trixie, mãe da Muffin, e ela tá avisando ao Stripe que ela vai ficar, entre aspas, ocupada. E ela pergunta ao irmão do Bandit se ele daria conta de cuidar das meninas. Ele diz que é claro que sim. Então ela desaparece e a gente não sabe o que ela iria fazer. Pelo menos não até a Muffin invadir o banheiro e todos vermos que ela tá no trono lendo um belo jornal de maneira relaxada. Eu não julgo, afinal o banheiro é um ótimo local de meditação. Mas a Disney não pensou da mesma forma e simplesmente cortou essa invasão de privacidade da esposa do Stripe, e o episódio permaneceu inalterado exceto por essa rápida intromissão. Olha, temos que ser justos e dizer que dessa vez a censura não veio da Disney, mas sim da Ludo Studios, a criadora do desenho. E eu vou te explicar direitinho cada detalhe sobre isso. O episódio O Exercício faz parte do penúltimo bloco de episódios liberados da terceira temporada. No início, a gente vê que Bandit está no banheiro e usa a balança, mas fica visível que ele não tá nada satisfeito com o número que aparece. Tudo isso faz parte da introdução. O problema é que depois que foi ao ar na Austrália, a Ludo recebeu o contato de vários pais alegando que o começo era ofensivo e fazia algumas crianças não se sentirem bem consigo mesmas. Então, depois de uma enxurrada de reclamações, a empresa resolveu simplesmente cortar toda a introdução do episódio e ir para a parte que aparece o nome e o início. Em todos os streamings em que a Bluey é transmitido, a cena não existe mais. Simplesmente, sumiu.
Por isso a gente vai deixar uma dica para você. Beba bastante água, se alimente bem e faça exercícios. Sua saúde agradece. Agora vamos falar de uma cena que foi modificada pela Disney que envolve a nacionalidade de alguns cães e que fazem parte do episódio Exploradores. O pai do Jack, amigo do Rusty, tá perdido e não consegue encontrar o caminho para a escola do filho. Então ele faz uma parada para pedir informações em uma plantação de morangos e encontra dois personagens. Ao pedir o direcionamento, ele acaba descobrindo que os dois são turistas, que estão na Austrália só por um tempo, sendo que a Doberman se identifica como sendo da Argentina e o Bulldog como sendo natural da França, mais ou menos como a final da Copa do Mundo de 2022. Mas a empresa pediu para que essa cena fosse dublada de novo, então os personagens passaram a não mais dizer as suas nacionalidades, e sim dizerem que eram mochileiros. Mas por quê? Essas são perguntas que eu ia gostar muito de ter respostas para todas elas. Mas como isso não vai acontecer, a gente tá deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!